também têm a mesma dificuldade quando se trata do papel do ensino médio. Então, esta, assim, um pouco que a gente deveria, na minha opinião, tentar colocar no papel, né, deixo contribuição para Vossa Excelência, e a gente abrir na próxima reunião, já pautando requerimentos que foram apresentados, e também aprovar o roteiro de trabalho, né, e aí tocar a nossa vida. Com a palavra, posso passar primeiro para o professor Sétimo. Senhor presidente, essa reunião inicial e feito aí esse histórico, realmente a gente tem que refletir bem essa questão do ensino médio, que ao longo da história, e por experiência própria, como aluno e como professor, me lembro que pelos anos 60, predominava ainda a estrutura do velhos liceis, chamado liceu. Era tido como a melhor escola na área, chamado o científico, que era o ensino segundo grau. Naquele período você vê que nos anos 60, né, a educação ela já começava a interferir no futuro, na questão da ciência, tecnologia e da formação acadêmica, que era mais científica. Então, naquele período tinha o chamado, o segundo grau, que era o científico, e tinha o clássico. O científico servia para quem pretendia e tinha a vocação na época chamada, quem fosse ser engenheiro ou fazer medicina. E o clássico era aqueles que tinham tendência na área mais humanística, na área do magistério, formação em direito, sociologia, filosofia, naquele período. Adivinhe, com o período revolucionário, o golpe militar de 64. Aí começou a sofrer as mudanças naquele período. Se acabou com o clássico, porque recebia muita influência da área dos comunistas subversivos naquela, e isso para o regime militar. Com a implantação do regime militar, se criou o ensino médio, foi feito naquele período a chamada Revolução Educacional, em que já no ensino fundamental se criou a iniciação profissional, isso na 7ª e na 8ª série. E no ensino médio ficou a formação técnica nas escolas que davam ensino médio como escola do ensino científico. Os cursos técnicos, com a carga horária aproximadamente aí de 20% só, sem nenhum, vamos dizer, aula de oficina, prática na formação técnica. Aí o aluno nem saía um técnico e nem saía uma formação de punho acadêmico, de formação acadêmica. Hoje nós já pensamos diferente. Hoje nós temos aí o ensino médio, a classificação do ensino médio, como o ensino de segundo grau e o ensino técnico profissionalizante. Durante esse período, antes da implantação agora do governo Lula e do governo Dilma, no início do governo Lula, ainda se criou aqui, se tentou colocar nesse país o chamado os centros de tecnologia, os centros tecnológicos, essa formação técnica, para a formação de curso de 1 ano, 2 anos. Simplesmente criaram aí várias estruturas físicas e colocaram à disposição das prefeituras, que na realidade hoje, aonde tem os chamados centros tecnológicos, estão completamente esvaziados, abandonados. No governo Lula, se estudou a maneira do acesso ao ensino profissionalizante através dos institutos federais, e agora no governo Dilma se complementa isso. E o ensino do segundo grau, ele facilitou, teve um acesso. Temos que admitir que durante esse período, o acesso ao ensino segundo grau, principalmente na zona rural,
chegou a presença lá. Mas a dificuldade mostra, como já conversei anteriormente, o ensino médio que é do Estado hoje, o transporte escolar é do município, alguns professores do município, a escola do município, a merenda do município, e o Estado não contribui com nenhuma parcela financeira. Praticamente os municípios estão mantendo o ensino do segundo grau nesta situação. Se nota que nos últimos 3 anos caiu a matrícula no ensino segundo grau. Caiu a matrícula porque houve um acesso maior aos IFET, às escolas técnicas. Então, aí nós estamos tendo aí uma transposição de alunos que estão saindo do ensino científico para o ensino profissionalizante. E agora, com esse acesso maior, a implantação de mais IFET nos estados, e os centros de tecnologia, alguns retornando a funcionar. Um exemplo, lá na minha cidade tem um centro que está abandonado. O Estado abandonou. Vamos agora pegar o gosto no processo educacional com o PNE. Nós estamos modificando, essa nova educação, nós estamos brigando aí pela qualidade de ensino. E o novo PNE já traça algumas metas e algumas estratégias para que possamos atingir uma mudança no ensino superior, nós temos que passar pelo ensino médio. Para atingir o ensino médio, nós temos que passar pelo ensino fundamental. Para chegar à qualidade de ensino fundamental, nós temos que bater lá no ensino infantil, que é o pré-escolar, aonde hoje as creches que estão sendo criadas, embora com a burocracia do Ministério da Educação, nós temos que dar aí um alerta, um choque no Ministro da Educação, para que possa acabar com essa burocracia. Já chegou já 2 anos, já foi feito o programa de creche, e até agora, na realidade, não saíram do papel. Tenho notícia de que esse mês já começaram a fazer os empenhos de algumas creches. Mas a burocracia é grande, passou 1 ano se analisando papelada, localização, documentação. Então, acreditamos agora, com a comissão também, nós temos aí uma comissão especial para a reforma do ensino superior. E agora essa comissão para a reformulação do ensino segundo grau. Esperamos que toda essa reformulação seja contemplada dentro do PNE, que é a questão de financiamento, investimento, a briga por 10%. Avançamos muito, 7, 7,5%, podemos chegar a 8%. Entendo que hoje o Ministério da Educação está chamando para a conversação, no sentido de que talvez aumente aí para 8,5% ou 9%, pediu mais uma demora e o nosso presidente já está pensando no dia 12 de junho aprovar o PNE. Então, precisamos avançar na questão do PIB, que fique aí na faixa de 8 ou acima de 8. A sociedade civil está pedindo 10%. E nós sabemos que a implantação do PNE, nós temos que saber a aplicação em cada meta do PNE. Não é só dizer que vamos aumentar para 10% e não sabemos se a diferença de 3% do PIB deverá ser implantada onde? Na valorização, no ensino superior, nas creches, no acesso, na expansão. Então, não é só exigir 10% sem apontar onde os recursos devem ser aplicados. Então, o roteiro que o nosso presidente traçou, esse levantamento, dividir aí em 3 etapas. Na primeira etapa, para isso devemos, o relator já deve estar preparando aí o chamado esqueleto, um esboço de como nós vamos traçar tudo isso, para ouvir aí em primeira parte os técnicos para formular bem essa estrutura da reformulação, depois ouvir a sociedade com esse debate, se chegar aí até o final do ano,
que tenhamos também aí um plano para o segundo grau. Era só essa a minha explanação, senhor presidente. Obrigado pela contribuição. Professor Sétimo, a palavra ao nosso relator, Wilson Filho. Presidente Reginaldo, professor Sétimo, deputado representando o seu estado tão bem aqui na Câmara. Eu queria dizer que meu intuito, na função de relator desta comissão tão importante, é unir as ideias de todos que participam desta comissão, até porque